Esse projeto foi desenvolvido pela trilha de aprendizagem front-end no programa da formação SECT mais FAPEMA. Trata-se de um formulário de inscrição estático criado com HTML, CSS e JavaScript, visando a fidelidade ao design disponibilizado do Figma e aplicando os conceitos aprendidos durante o programa. A gente vai colocar ele no GitHub, vai fazer a página na Vercel e também vai deixar várias informações no documento final. Inclusive o link desse vídeo está no documento final. A gente tem a pasta do Assets, que tem todas as imagens que a gente recebeu. A gente também vai ter o CSS, o JavaScript, que a gente fez só as principais considerações nele, não fez muita coisa assim avançada e focou basicamente no HTML e CSS mesmo. A gente tem o README e também vai ter o documento que ainda não está feito, mas vai ser entregue tudo junto. O HTML foi produzido por mim, Pedro Henrico. Eu utilizei a parte normal do HTML, que é ensinada nos cursos que foram disponibilizados pela Lura e etc. A gente colocou o título de formulário de inscrição. Também colocamos aqui algumas divs ao clicar, chamar algumas funções. Utilizamos as imagens recomendadas, fazendo o caminho certinho, imagens. Usamos bastante das divs, do input e do spam. Também usamos alguns breaks e alguns outros itens como input, algumas classes que utilizamos para deixar de maneira mais lógica. Também, continuando aqui mostrando o código, a gente decidiu colocar, como no Figma estava, essa aba de arquivo. Ela não é uma aba obrigatória, não tem uma validação específica para ela. A gente colocou mais porque também estava no Figma e porque achamos interessante testar essa possibilidade diferente de input de arquivo. Também tem um endereço residencial, alguns estão desativados como estava no Figma, alguns não dava para alterar. E testamos também essa estilização. A gente fez também trilhas de aprendizagem, como selecionar, colocamos o option card, colocamos o input do type radio e colocamos a imagenzinha que aparece dentro da bolinha de seleção quando é selecionada a trilha em específico. Também fizemos o input do checkbox de declaro que li, concordo com os termos e condições e as políticas de privacidade, e também colocamos um botão de cancelar, que ele vai limpar todos os dados que foram colocados, e o de fazer inscrição. Inclusive o de fazer inscrição ele vai fazer algumas validações, não são todas, mas são as principais que conseguimos produzir a tempo de entregar o projeto. Então do CSS a gente colocou a fonte como pedido. O CSS foi desenvolvido pelo outro aluno da dupla, o Renato da Silva Bento, e inclusive ele desenvolveu mais a parte dos documentos, tanto o de intenções antes de começar a codar, quanto o de documento final. Então aqui está todo o CSS produzido pelo Renato. Ele também explicou como ele colocou as classes e tal, visando tudo estar organizado e fácil de encontrar. Em questão de JavaScript, a gente colocou isso aqui para ficar certinho na demonstração, porque a gente estava tendo um problema que ele já estava abrindo no Zoom meio estranho, mas com essa correção ele abre normalmente em qualquer computador. A gente também criou algumas validações, algumas funções que seriam justamente para setar o erro ou remover o erro, e elas estão aqui. A gente também criou essa função do clear form, que é de limpar todos os formulários que foram preenchidos, e outra de checar o formulário e dar algumas validações aqui, algumas mensagens. Também tem o README do projeto, que está aqui, e o projeto é este aqui. A gente tem o formulário de inscrição, tem os dados, tem o nome, tudo pode ser adicionado aqui. Ele vai fazer algumas validações. A data a gente deixou nesse modelo aqui. O CPF a gente não conseguiu fazer uma validação a tempo. Tem o sexo e tem também aqui o modelo que ele vai ver certinho o tipo de e-mail. Aqui o número, a identidade. Se você clicar, ele abre uma aba à parte. Também tem o CEP, estado, trilha de aprendizagem, tudo que você vai marcando aqui até você apertar o fazer inscrição, e ele vai aparecer uma mensagem de que deu tudo certo. Se não tiver marcado, como agora não está marcado tudo, ele vai aparecer essa mensagem aqui antes de prosseguir. E aí a gente preenche de novo. Se não, se a gente apertar em cancelar, por exemplo, ele vai limpar tudo e vai voltar para o campo início. A mesma coisa acontece com voltar. Então, basicamente, esse é o nosso site que a gente conseguiu produzir. A gente só teve um pequeno problema que não conseguimos ajustar a tempo. Essa imagem aqui do Trilhas, que em alguns navegadores, em alguns tamanhos de tela, não fica necessariamente centralizado. Aqui no meu segundo monitor ficou centralizado, mas no monitor do notebook não ficou, então a gente poderia melhorar nessa questão. E outra questão é da versatilidade do código, da responsividade, que a gente não conseguiu desenvolver tanto também. Ficou um pouco de falha nesse processo. Então esse foi o projeto desenvolvido pela gente, o aluno Pedro Henrique Bornia Ferraz e o aluno Renato da Silva Bento. Muito obrigado pela atenção.